Bom dia, meu aluno da Central do Enem. Aqui é o professor Ricardo e nesta videoaula nós vamos trabalhar genética. Vamos trabalhar o conteúdo genética através de exercícios. Neste primeiro momento, vamos trabalhar a primeira lei de Mendel, que vai ser a base para toda a genética praticamente. Ok? Bom, vamos para a primeira questão. Genes que se localizam no mesmo locus em ambos os cromossomos de um par e que respondem pela manifestação de um certo caráter, denomina-se. Bom, vamos aprender o que é caráter e o que é o locus, ok? Bom, aqui eu tenho aqui alguns pares de cromossomos. Vamos primeiro analisar o que é o locus. Aqui você tem aqui um par de cromossomos simples. Perceba que o locus é o local onde vai ficar o gene. Mendel ele não fala de gene, Mendel fala de alelo. Na verdade, Mendel fala de fatores. Então, locus é onde vai estar localizado o par de fatores. No caso aqui, como eu tenho aqui dois cromossomos, então aqui eu vou ter dois fatores, ou dois genes, ou dois alelos. Mas a posição onde fica o gene é chamado de locus. O gene ele é representado por letras do alfabeto. Quando eu coloco aqui a letra maiúscula, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho azão, azão. Nesse caso aqui, eu tenho então um homozigoto. Essa palavra homo significa igual, então aqui eu tenho um homozigoto porque os genes são iguais. Aqui também eu tenho outro homozigoto, porque as letras são iguais, os genes são iguais. Olha só aqui, azinho, azinho, homozigoto. Só que o primeiro, que eu vou chamar aqui de número 1, é o homozigoto dominante. Porque eu sei, porque ele foi representado por letra maiúscula. E quando eu coloco a letra maiúscula, ele representa aqui um gene dominante. E aqui eu tenho genes recessivos. Então aqui eu tenho um homozigoto recessivo e ele é representado por letra minúscula. Então aqui eu tenho o homozigoto dominante. Aqui eu tenho o homozigoto, que eu vou chamar de 3, homozigoto recessivo. E o do meio, perceba que as letras, né, eu tenho uma maiúscula e outra minúscula. Então aqui eu tenho aqui uma diferença, né? Uma letra maiúscula e outra minúscula. Quando eles são diferentes, aí eu uso a palavra hétero, que significa diferente. Então aqui eu tenho o heterozigoto ou o híbrido, também chamado de híbrido. Agora, o que é interessante é que quando eu tenho aqui, por exemplo, vou aqui colocar um gene B, e aqui outro gene B. Perceba que eles estão localizados na mesma posição. Quando eles estão na mesma posição, aí eu digo que esses genes, eles são o quê? Eles são genes alelos, porque eles ocupam a mesma posição. Olha só o que está aqui. Ó. O que são genes alelos? Ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, os genes alelos ocupam o mesmo locus, ou seja, a mesma posição em cromossomos homólogos. E o gene, gente, é a unidade hereditária. O que passa de pai para filho são os cromossomos. Mas os genes estão onde? Nos cromossomos. E o que é o gene? Ele é o segmento de uma molécula de DNA. Então, no cromossomo eu tenho o DNA e esse DNA tem vários genes. E cada gene vai ser responsável por uma característica, por um caráter. Então, esse par de genes, que eu chamei aqui de besão-besão, vai dar origem a um certo caráter, a uma certa característica. Então, bora para a questão. Genes que se localizam no mesmo locus, em ambos os cromossomos, de um par e que respondem pela manifestação de certo caráter, denomina-se, ele quer saber dos genes. Então, os genes que se localizam no mesmo locus são chamados de genes o quê? Alelos, porque eles que ocupam o mesmo locus. Portanto, aqui a resposta, letra B. Dava para confundir com a letra A, mas aí ele se referia aos genes, então aí eu tenho genes o quê? Alelos.
Segunda questão. A palavra fenótipo indica manifestação no indivíduo de suas características. Bom, o fenótipo, o que é o fenótipo? Mas antes, bora entender o que é o genótipo. O genótipo é a carga genética do indivíduo, é o seu material genético. O genótipo, que é representado por aquelas letras, azão, azão, azinho, azinho. Então, esses genes vão ser responsáveis por nossas características, como cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o nosso tamanho. Então, o genótipo corresponde aos nossos genes, a nossa carga genética. Mas esse gene, se você lembra que o gene, vou até fazer aqui para vocês, o gene, ele tem o nosso DNA. E sabemos que o nosso DNA, ele dá origem a uma molécula de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai formar o quê? A proteína. E essa proteína que vai ser responsável pelo fenótipo. Por exemplo, vamos supor que essa proteína seja melanina. Então, quanto mais proteína melanina você produz, mais você vai ter a cor escura. Cor dos olhos. O que vai deixar o olho claro ou escuro é a melanina. Quanto mais melanina, mais escuro são os nossos olhos. Menos melanina, mais claro é os nossos olhos. Então, essa proteína que vem a partir do DNA, que vai dar origem ao nosso fenótipo. Portanto, podemos dizer o seguinte, que o fenótipo seria a tradução do RNA mensageiro. Ou seja, o fenótipo, podemos dizer assim, que a maioria das vezes é o que te observa, porque o fenótipo é a manifestação do DNA. Quando você olha a pessoa com cabelo preto, você está vendo o seu fenótipo. Quando você vê a cor da sua pele, você vê o seu fenótipo. Você vê o formato da sua orelha, você vê o fenótipo. Porém, tem fenótipos que não podemos observar, como, por exemplo, o sangue. Eu não tenho como observar se o sangue é do tipo A, do tipo B ou AB, mas a maioria das vezes esse fenótipo é observável. Quando o cara ele é muito agitado, isso é um comportamento. Então isso vem também, isso é herdado também, isso vem lá do nosso DNA. Então isso também é fenótipo, nosso comportamento, né? Nossas estruturas também vêm do fenótipo. Então a palavra fenótipo indica as manifestações no indivíduo de suas características estruturais, funcionais e comportamentais. Isso é o fenótipo. Também um fenótipo, ele pode ser a interação do genótipo com o meio ambiente. Por exemplo, quando você vai para uma praia, você pega muito sol, e aí se for constante, né, o teu corpo aumenta a produção de melanina e você vai ali alterar o seu fenótipo. Perceba que o fenótipo pode até mudar, você pode ficar até um pouco mais podia assim, escuro, mais negro. Não digo mais negro, mas assim, a sua cor, ela vai ter mais melanina, você vai ficar mais escuro. Podemos assim, mais escuro, mas isso não significa dizer que eu alterei o seu DNA, não. O DNA não foi alterado. O que foi alterado foi o seu fenótipo. E se você deixar de pegar o sol, a sua cor, né, ela volta o que era antes, fica um pouco mais claro. Pessoas que são bem negras, né, a cor negra, por exemplo, esse fenótipo negro, o negro, ele também, quando ele pega muito o sol, você pode perceber que também ele aumenta um pouco mais a produção de melanina nele. Isso é normal em todos os seres, tanto os seres humanos, como também acontece nos animais isso. Tá? Esse comportamento. Para ver um outro fenótipo, comer. A alimentação. Você tem, por exemplo, 50 quilos, aí você começou a comer bastante. Você foi para 70 quilos, então alterou aí o seu fenótipo, porque o peso também é o nosso fenótipo. Então perceba que o fenótipo é a interação do genótipo mais o meio ambiente, ou também pode ser definido como características estruturais, funcionais e comportamentais. Terceira questão. Em um cruzamento de um indivíduo azão-azão com outro azinho-azinho, considerando que o alelo A é dominante sobre A, a proporção fenotípica observada em F2 significa exatamente que... Gente, perceba que agora a gente vai para cruzamento.
ele disse que tem um indivíduo azão, azão, ok? E ele cruzou aqui com um indivíduo azinho, azinho. Bom, se essa geração a gente chama de P, que é a parental. Então, eu cruzei aqui um homozigoto dominante com outro homozigoto recessivo. O que vai dar isso aqui? Lembra que sempre o pai dá um gene e a mãe dá outro. Então, vem um gene daqui e outro da mãe, por exemplo. Então, se você juntar, deu azão, azinho. Aí põe uma vírgula, bora ver qual é a segunda possibilidade. Esse aqui pode ir com o outro gene aqui, ó, o outro azinho. Aqui foi a segunda possibilidade. Azão, azinho. Nasceu novamente o quê? Dominante, porque para ser dominante basta ter uma letra maiúscula, que é dominante. Para ser recessivo, os dois genes têm que ser escritos com letra minúscula. Então aqui os dois são dominantes e heterozigoto, porque azão, azinho é o heterozigoto, que são uma letra maiúscula e outra minúscula. Bom, agora o segundo, eu tenho uma possibilidade aqui, ó, outro azão, azinho. E aqui eu tenho também outra possibilidade, que é o azão, azinho. Então perceba que aqui todos nasceram, né? Aqui eu tenho a geração F1, e na geração F1 todos foram azão, azinho, todos heterozigotos. Mas aí ele disse que ele quer a geração F2. Para isso, eu vou cruzar agora azão, azinho com outro azão, azinho. Aí o que vai dar aqui? Vai dar aqui um azão, azão. Essa foi a primeira possibilidade. A segunda possibilidade vai dar aqui outro azão, azinho. E aqui a outra possibilidade, novamente, aqui vai ficar azinho, azão, mas sempre nós colocamos a letra maiúscula e depois a minúscula. E o último vai ficar azinho, azinho. E ele pediu a proporção fenotípica. A proporção fenotípica ficou como? O fenotípico é o fenótipo, né? É a expressão do gene. Então, você tem um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Então, ficou aqui 25%, 25%. Como tem 12 aqui, deu 50%. E azinho, azinho só tem um, e ficou 25%. Porque se eu pegar 100 e dividir por 4, vai dar 25 para cada um. Então, ficou 25% azão, azão, 50% azão, azinho e 25% azinho, azinho. Então, a resposta vai ser qual? A resposta vai ser... Só o que eu coloquei para ti aqui foi o genótipo. Agora, em relação a fenótipo, tem quantos dominantes? Aqui tem 3 dominantes, azão, 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 azinho e azão, azinho, os 3 são dominantes. Se você somar isso aqui, vai dar 75% do fenótipo A. E 25% não expresso. Portanto, aqui a resposta vai ser a letra C, que 75% vai ter o fenótipo e 25% não vai ter essa expressão, porque para expressar tem que ter a letra maiúscula, que é o azão, que vai determinar a proteína da característica. Portanto, a resposta é a letra C. Bom, essa quarta questão ela é muito interessante, mas ela é simples. Do cruzamento de duas linhagens de tomate, uma que tem estame vermelho e outra que produz estames amarelo. Resulta em F1 indivíduo produzindo estames vermelho. A cor vermelha dos estames deve ser... O estame é a parte masculina da flor. É no estame que ocorre a produção do grão de pólen. Então, se eu cruzo uma planta, né, que tem um estame vermelho e outra que tem um estame amarelo, e se nasce todas com estame vermelho, a conclusão que eu tenho é que o estame vermelho ele tem a característica o quê? Dominante. Provavelmente o estame vermelho, se ele é o dominante ele pode ser representado por azão, azão ou azão, azinho. Se eu aqui escolhi a letra A, porque pode ser a letra B, qualquer letra do alfabeto, mas eu escolhi aqui a letra A. Portanto, o estame vermelho vai ser azão, azão ou azão, azinho. Já o estame amarelo, como
o que prevaleceu foi o vermelho que prevaleceu e 100%, então eu tenho a certeza que o estame amarelo, ele vai ser recessivo, e o recessivo, ele só é representado de uma forma, que é o azinho. Então a cor vermelha deve ser o quê? Deve ser que característica? É a característica dominante. Né? Uma questão bem simples. Se eu cruzar azinho com azinho, vai nascer todo mundo azinho. E o azinho é o tomate que tem o estame vermelho. Ok? Quinta questão. Um casal heterozigoto para o albinismo teve uma criança. Qual a chance dessa criança ser heterozigota? Bom, o casal é heterozigoto. Então, bora fazer o casal aqui. Ó. Ser heterozigoto, ele é representado por letras diferentes, lembra? Então, heterozigoto, bora escolher a letra A. Então, aqui você vai ter o pai com azinho, e a mãe também azinho. Por que eu sei disso? Porque ele disse que o casal é heterozigoto para o albinismo. A questão não disse. Mas no caso do albinismo, tu vai ter aqui o normal e o albino. Sendo que no albinismo, o albino, ele é recessivo. Ou seja, ele não produz a proteína que dá cor à pele, que é a melanina. Então o albino é azinho. Já o normal, para a cor da pele, porque se o albino é recessivo, então o normal é dominante. E o dominante, nós já aprendemos que o dominante pode ser representado como azão ou azinho. Mas na questão ele coloca pra gente que o casal é heterozigoto, então ele já disse que vai ser azinho. Agora é só cruzar isso aqui. Se você cruzar isso aqui, vai ser a primeira possibilidade. Azão, perceba que o pai dá um gene e a mãe dá o outro. A segunda possibilidade, ó, o pai dá um azão e a mãe um azinho. Outro azinho. A terceira possibilidade, olha só aqui, um azão, sendo que, lembra que eu coloquei primeiro a letra maiúscula e depois a minúscula. Ficou outro azinho. E a última possibilidade, que dá azinho. Então, nasceram quantos aqui normais? 75%. Lembra daquela questão anterior que ele pediu a proporção fenotípica na F2? Né? Parecido aqui, ó, 75%. E nasceu aqui quantos albinos? Só um, que é 25%, porque a porcentagem corresponde a 100%. Se eu dividir 100 por 4, vai dar 25 para cada um. Então, 25 com 25 com 25, dá 75% normais e 25% albino. Então, qual é a chance dessa criança nascer albino? Perceba que ele não pediu o sexo, se é masculino ou feminino. Ele disse criança. Se ele falou a criança, portanto, a resposta vai ser o quê? 25%, porque ele pediu qual a chance dessa criança ser heterozigota. Na verdade, ele pediu heterozigota. E o heterozigoto é o quê? É azinho. Então, qual é a chance dessa criança ser heterozigota? Para ela ser heterozigota, só tem duas chances aqui, ó. Tá vendo? Só tem dois. Então, a probabilidade vai ser quanto? Vai ser 50%. Mas, professor, não tem 50%. Mas sabemos que o 50% corresponde a meio. A meio. 1, quando eu falo 1 sobre 2. Mas quem é ruim de matemática, tu pode ver que nasceram dois heterozigotos. Então, foram 2, a possibilidade é 2, e o número total de filhos aí foram 4. Então, dá 2 quartos. Mas se você simplificar, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Olha só, deu meio. Então, a resposta vai ser B de bola. Então, um casal heterozigoto para albinismo teve uma criança. Qual a chance dessa criança ser heterozigota? A resposta vai ser quanto? Meio. Essa criança, para nascer heterozigota, 1 sobre 2. Letra B. Bom, próxima questão. Um casal heterozigoto para albinismo teve uma criança normal. Qual a chance dessa criança ser heterozigota? Nesse caso, é a mesma questão, é bem parecido, só que ele mudou agora. Ele disse que essa criança, ela já nasceu normal. Ou seja, se ela é normal, então tu descarta aí o albino. Bora fazer o cruzamento de novo, só para lembrar. Lembra que o primeiro vai dar azão. Aí, a segunda possibilidade, azinho.
A terceira possibilidade, aqui, ó, azão, azinho. E a última possibilidade, azinho, azinho. Só que na questão ele já frisou que o casal teve uma criança normal. A criança já nasceu normal. Se ela já é normal, então você descarta o azinho, azinho. Porque o azinho, azinho é o albino. Então normal só pode ser azão, 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 azinho ou azão, azinho. Agora ele pediu para ser heterozigota. Para ser heterozigota, só tem dois aqui, ó. Então a tua resposta vai ser, a probabilidade é o que você deseja pelo número de possibilidades. O que é que eu desejo? A criança é heterozigota. Tem quantas? 2. E qual é o número de possibilidades? Só tem 3. 1, 2, 3. Então resposta 2/3. Agora lembra, por que eu descartei o azinho, azinho? Porque a criança já nasceu normal. Ela já nasceu. Eu já sei que era normal, por isso que eu descartei o azinho, azinho. Portanto, resposta, letra D. Letra D. Muito obrigado. Essa foi nossa videoaula sobre a introdução à genética. Até a nossa próxima videoaula. Muitas bênçãos e bom dia a todos.